Pronto, pessoal, estamos aqui compartilhando a tela finalmente, tá? E vamos logo, né, para o nosso estudo de logaritmos, esse assunto que, como eu falei, é o terror da maior parte dos estudantes. Mas, e se eu te contar que logaritmo é fácil? Aí você, sempre aquela mesma frase, né? Ah, você é professor. É lógico que para você vai ser fácil, né? Mas, cara, é fácil. Sabe qual que é o problema dos nossos alunos? É o básico. O básico da matemática. Se tu tá construindo uma casa, não dá para tu construir uma casa de cima para baixo, né? Tu tem que construir a casa de baixo para cima, isso é lógico. E é o que acontece na matemática. Tu precisa da base para depois ir para os conteúdos mais avançados. O logaritmo é uma base matemática, só que ele necessita de uma base ainda mais base, digamos assim. O aluno que quer estudar logaritmo e ele quer entender logaritmo, ele tem que, primeiro de tudo, ter uma consciência, ele tem uma noção de potenciação, tá? Então, o aluno que conhece potenciação, e que não é nada difícil você conhecer as regrinhas da potenciação, é básico, 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 básico mesmo da matemática, ele consegue entender o logaritmo. Eu aconselho que antes de você estudar logaritmo, você estude potenciação. Isso daí não tem acordo, isso aí é obrigatório você ver. E segundo, equações e funções exponenciais. Tá? Mas o obrigatório mesmo é a potenciação. Porque tanto a função equação exponencial quanto o logaritmo, você utiliza as regrinhas da potenciação. E quando você está resolvendo o log, você está mexendo com equações exponenciais. Você está transformando o log em equações exponenciais. Então, por isso que você tem que ter uma noção antes, beleza? Então, o que eu aconselho? Claro, vai ter vídeos aqui no canal sobre esses dois assuntos, mas veja potenciação primeiro, obrigatoriamente, e aconselhável equação exponencial, tá? É muito bom você começar com esses dois assuntos, depois você partir para o logaritmo. Aí você consegue entender, beleza? Então vamos lá, pessoal. A forma do logaritmo, como vocês estão vendo aqui do lado, é o seguinte. É um log de B na base A. Esse camaradinho aqui, vou colocar aqui de amarelo, né? Esse camaradinho aqui que está bem aqui embaixo, ele é o que eu vou conhecer como base, beleza? É bem fácil você reconhecer a base, porque ele é o que está lá embaixo, na fórmula do logaritmo. Então já está o nome, né? O que está lá embaixo é a base, tá? Esse camaradinho aqui, que eu vou pintar de roxo, que é o nosso B, ele tem um nome chamado de logaritmando. Opa, timando. Beleza? Então nós temos o log, né? Nós temos essa estrutura, o log, e acompanhando o log nós temos lá embaixo a base, e nós temos aqui do lado o nosso logaritmando. E o x, ele vai ser quem? Ele vai ser o logaritmo. Logaritmo. Opa. Beleza? Então nós temos a base, nós temos o logaritmando e nós temos o logaritmo. Esses nomes aqui são muito fáceis de você lembrar, beleza? Esse não é o difícil do logaritmo. O difícil do logaritmo é você, logicamente, fazer o cálculo. Mas essa teoria aqui é uma teoria necessária para você conhecer cada um dos. Mas você sabe que aqui embaixo temos a base, do lado do logaritmando, e o x, que vai ser o valor de toda essa fórmula, é o que a gente chama de logaritmo, ele é o próprio logaritmo. Beleza? Eu tenho um log de B na base A. Log de B na base A. Log de B na base A. Então, se por acaso nós tivéssemos um log, como é que eu leria isso aqui? Ah, Maurício, é um log de 4 na base 2. E se por acaso eu tivesse esse esquema aqui? Ah, Maurício, isso aqui é um log de 35 na base 3. E se eu tivesse esse exemplo aqui? Ah, Maurício, isso aqui é o log da raiz de 15 na base 2. Beleza? É assim que você vai ler todo o logaritmo. E como é que eu vou resolver o log? Como é que eu vou fazer para estar resolvendo esse camaradinho aqui? É o seguinte, existe uma regrinha universal na matemática para resolver logaritmos. Você vai aprender com todo professor. Dificilmente o professor de matemática não vai utilizar esse esquema, que a gente chama de regra das setas. Como assim regra das setas? É o seguinte, você vai sempre ligar duas setas na sua fórmula. A primeira seta, ela tem que ir da base até o logaritmo. Como assim, Maurício? Você pega da base, e liga até o x. Beleza? Pronto.
essa é a primeira seta. Liga da base até o x. E a segunda seta? Você pega do x e liga até o logaritmo. Sempre vai ser essa configuração. Da base ao logaritmo, do logaritmo ao logaritmo. Da base ao logaritmo, do logaritmo ao logaritmo. Beleza? As setas sempre vão ter essa configuração. Olha só, quando você fizer isso, você vai fazer o seguinte esquema. Essa base A, ela vai estar elevada a x. Segue a seta. A não está ligada a x, então A está elevado a x. E vai ser igual, o x não está ligado a B, então vai ser igual a B. Beleza? Então vamos fazer de novo. Pega aqui, pronto. A elevado a x, que é igual a B. Percebe? Então percebe. A base você eleva ao logaritmo e tudo isso você iguala ao logaritmo. Então A elevado a x é igual a B. E se fosse, por exemplo, um log de 4 na base 2? Mesmo esquema. Esse log de 4 na base 2 eu não sei quanto é. Então para mim vai ser x. O número que eu não sei o que é, não sei quem ele é, né? Ele é x. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 2 elevado a x, que é igual a 4. Então vai ser 2 elevado a x, que é igual a 4. Beleza? Então sempre segue essa configuração. E você vai se dar bem na hora de você montar todo o esquema do logaritmo. Beleza? Pronto. Então, pessoal, vamos para o exemplo, né? Vamos para esses exemplos aqui bem básicozinhos que eu preparei. O primeiro exemplo aqui é o logaritmo de 36 na base 6. Ó, deixa eu afastar esse camaradinho aqui para cá, né? Para ele não atrapalhar. Beleza. Vai ser o log de 36 na base 6. Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha só. Primeira coisa que eu tenho que olhar aqui, ó. Eu não sei quanto é que é o log de 36 na base 6, né? Por enquanto. Então, já que eu não sei, eu considero esse log como x. Tá? Então, o log de 36 na base 6 é igual a x. O que eu vou fazer? A regra das setinhas, né? Olha só. 6 elevado a x é igual a quanto? 36. Então, vai ser 6 elevado a x, que vai ser igual a 36. Beleza? Pronto. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou chegando numa equação exponencial. Porque se você, olha só, a base que eu falei que você teria que ter antes. Se você percebeu, para achar o x, você vai ter que precisar de uma equação exponencial. Você vai ter que tornar tanto o 6 quanto esse 36 na mesma base. Porque o x está no expoente. Lembra que a equação exponencial é quando a variável está no expoente. Nós temos exatamente isso. O x, a nossa variável, está no expoente. O que nós precisamos fazer é deixar o 6 e o 36 na mesma base. Se nós deixarmos o 6 e o 36 na mesma base, aí nós podemos trabalhar com o expoente. Até agora a gente não pode. Como é que eu vou fazer com que esse 36 ele fique na mesma base que 6? Eu vou decompor ele, beleza? Então vou passar para cá, ó. Então, pessoal, a maioria das pessoas, quando elas vão decompor, né, os números, elas vão fazer o seguinte. Aqui, ó, 36. E aí o que os alunos fazem, né? Eles vão tentar pelo menor número, né? Então, por exemplo, é um 36. O 36 dá para dividir por 2. Coloca aqui, ó, 2. 36 por 2 dá 18. 18 dá por 2 também. 18 dividido por 2 é 9. O 9 não dá mais por 2. Então, eu coloco um 3. 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dá para dividir por 3 normal. Então, 3 dividido por 3, 1. Beleza? Então, o que a maioria das pessoas fazem é isso. Elas pegam um número e elas vão decompor por 2, depois por 3, se não der mais por 2. Aí, se não der mais por 3, elas colocam por 5. Beleza? Só que aí, a gente tem que ser esperto. Beleza? A gente não vai fazer assim. Por quê? Perceba uma coisa, pessoal. Nós temos um 36 e um 6. Eu tenho que deixar as duas bases iguais. Então é mais fácil eu decompor 6 ou 36? O 36. Porque se eu decompor o 36, eu vou deixar ele menor. Só que aí eu tenho que deixar as bases iguais. Perceba, eu tenho que decompor ele para que esse 36 ele se torne, ele adquira a base 6. Adquirindo a base 6, ele vai ficar igual à base que está antes da igualdade, e aí eu posso trabalhar com expoente.
Se eu quero a base 6, então aqui quando eu estiver decompondo ele, eu vou decompor por 6. Aproveitando que o 36 ele é muito, muito, muito divisível por 6. Então olha só, o 36 ele dá por 6. 36 dividido por 6 dá 6. Esse 6 aqui dá para dividir por 6. Então 6 dividido por 6 é 1. Pronto. Olha só, quando eu quis decompor ele, notem que aqui a minha decomposição só tem 6. Por que isso é bom? Porque olha só, quantos 6 eu tenho aqui? 1, 2. Então eu posso dizer que esse 36 decomposto é a mesma coisa que 6 elevado a 2, porque apareceu um 2, 6. Olha só, se eu pegar 6 e elevar a 2, se for 6 vezes 6, vai dar justamente 36. Então 36 decomposto é 6 elevado a 2. Percebe que eu tenho uma base 6. Então vou colocar aqui, ó. 6 elevado a x é a mesma coisa que 6 elevado a 2. Tenho bases iguais? Tenho bases iguais. Se eu tenho bases iguais, eu trabalho com os expoentes. Olha só. Como eu tenho bases iguais, eu vou descartar as bases, tá? Eu vou ignorar elas agora, de agora em diante. Olha só, quais são os expoentes que ficaram? X é igual a 2. Beleza, pronto. Encontrei. O logaritmo de 36 na base 6 é 2. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, pessoal, eu tenho um log de 243 na base 9. Agora ficou um pouquinho mais difícil, tá? Para a gente encerrar esse vídeo, esse primeiro vídeo sobre logaritmos, e para a gente só aguardar o próximo vídeo, tá? Então é o seguinte, ó. Mesmo esquema, não foge da regra. Eu não sei qual que é o log de 243 na base 9 ainda. Então, considero esse log como valendo x, beleza? Agora é só fazer a regra das setinhas, tá? O 9 eu elevo a x e tudo isso é igual a 243. Então vai ser 9 elevado a x, que vai ser igual a 243. Olha só que beleza. Isso tem que se tornar uma equação exponencial. Para que eu possa trabalhar com expoente, ou seja, com x, eu tenho que deixar os dois números dos dois lados da igualdade com bases iguais. Então, eu vou, já que eu tenho um 9 na esquerda, eu vou decompor o 243 para ele ficar na base 9. Então, vamos lá. Lembra, o 243, como eu quero deixar ele na base 9, eu já vou decompor ele logo diretamente por 9. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 243 dá por 9. 243 por 9 dá 27, que também dá por 9. E, rapaz, agora nós temos um problema. Temos um grande problema, pessoal, porque 27 por 9 dá 3. E 3 não dá para dividir por 9, vai ficar um número quebrado. Eu tenho que dividir 3 por 3, aí vai dar 1. Só que aí, ó, não dá para eu só ter a base 9. Porque, olha só, eu tenho um 9, tenho dois 9. Então vai ficar 9 ao quadrado. Só que esse 3 aqui, vai ter que ficar 9 ao quadrado vezes 3. Isso não me serve. Não me serve. Então, se eu for colocar aqui, ó, ele ia ficar um 9x, 9 elevado a x, né? É igual a 9 ao quadrado vezes 3. Não ficaria na mesma base, né? O 3 está aqui atrapalhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Concorda comigo que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou decompor esse 9 aqui também, ó. Vai ficar um 3 ao quadrado elevado a x. Olha só a potenciação. Agora a gente está vendo a importância da potenciação. Eu tenho que decompor o 9. Eu sei que o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9. Beleza? Então eu coloco aqui no lugar do 9, 3 ao quadrado elevado a x. Tem uma regra da potenciação que quando você tem um expoente que está elevado ao outro expoente, você multiplica eles. Então olha só. Esse 2 aqui não tem um x aqui do lado dele, como outro expoente, pronto, vai ser 2 vezes x, que vai dar 2x. Então, no caso, vai ser o seguinte. Vai ser um 3 elevado a 2x. Pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou decompor 243, não por 9, mas agora por 3. Porque eu tenho que deixar na base 3, já que a minha base aqui
é 3, né? Então vamos lá. Tem que voltar lá no 243. Pronto. E vou decompor ele agora por 3. Vai dar um 81. Então 3 dá um 81 aqui. 81 dividido por 3 vai dar 27. Beleza? 27 dividido por 3 vai dar um 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Decompus aqui. Agora, uma excelente notícia. Tudo ficou 3. Nós temos só 3 aqui. Ó. Nós temos quantos 3? 1, 2, 3, 4, 5 3. Então vai ser um 3 elevado a quanto? A 5. Só temos a base 3 agora. Não tem mais outro número perturbando. Então agora, pessoal, nós temos a base que nós procurávamos. Então vai ser o quê? Olha só. 243. No lugar de 243, né, eu coloco 3 elevado a 5. Ufa, olha só que beleza. Agora facilitou a nossa vida. Agora vira uma equação exponencial básica. Porque nós temos a mesma base, não temos? 3 e 3. Então eu tiro a base e trabalho agora só com os expoentes. Escolher o azulzinho aqui. Olha só, vai ser um 2x igual a 5, beleza? Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ser o x igual a 5 sobre 2. Ou 2,5. Pronto. Encontramos aqui o nosso log de 243 na base 9, né? Pessoal, é isso, tá? Nós vamos ter mais vídeos de logaritmo. Aqui nós vimos a importância, né? É por isso que os alunos acham difícil, é por isso que os alunos acham complicado. Primeiro, esse problemazinho aqui, de 36 na base 6, é fácil. É só você se ligar que como você quer deixar na mesma base, nas bases iguais, né? Você não fatora o 36 por 2, por 3. Se ele está na base 6, então fatora o 36 por 6. Beleza? A única coisa que você tem que ligar mesmo é isso. Aí você transforma na equação exponencial e acha o valor de x. Mas aí quando a gente parte para cá, log de 243 na base 9, vocês perceberam a importância de você saber potenciação antes de você saber logaritmo e função e equação exponencial. Porque no caso aqui, eu percebi, tá, pelo meu feeling, por já saber de potenciação e de equação exponencial, que não dava para eu deixar na base 9. Beleza? Porque se eu fatorasse 243 e tentasse deixar ele na base 9, não ia dar certo. Porque eu ia fatorar por 9, 9, 9, 9, mas de repente apareceu um 3 ali. E ia me atrapalhar. Tem que ficar tudo o mesmo número, tudo bonitinho. O que foi que eu fiz? Transformei a minha base 9 numa base 3, utilizando a regra de potenciação. E aí eu fatorei 243 por 3 e consegui deixar na mesma base. Beleza? Somente quando eles estiverem na mesma base, aí eu trabalho com os expoentes e finalmente consegui achar o x. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente vai fazer ainda mais vídeos, a gente vai fazer ainda mais exercícios para facilitar esse nosso entendimento de logaritmo. Ok? Pessoal, até a próxima. Não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se esse vídeo conseguiu te ajudar de alguma forma, até a próxima. Vida longa e próspera.